e a OMS avalia decretar o fim da pandemia do coronavírus. Enquanto isso, o Brasil avança na utilização da vacina bivalente contra a Covid. Então, sobre esse cenário, nós vamos conversar a partir de agora com o infectologista Jean Gorenstein, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor Jean, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel, a todos os amigos da Jovem Pan News. É um prazer poder estar aqui e discutindo um tema que é tão importante ainda. Pois é, doutor Jean, como avalia essa possibilidade da OMS decretar o fim da pandemia, o fim da emergência sanitária, apesar de, na prática, a percepção de muita gente ser de vida normal, quais podem ser os impactos da decretação do fim da emergência sanitária? Essa sensação de segurança poderia trazer algumas consequências? Bom, é sempre importante a gente saber por que acaba se decretando uma emergência em saúde pública, e esse é o maior sinal de alarme que a Organização Mundial da Saúde acabou tomando em relação a uma doença de transmissão rápida de pessoa a pessoa e de contaminação para todos os continentes num período muito pequeno. Mas quando esse decreto existe uma série de medidas que são tomadas de forma conjunta, coletiva com todos os países, no sentido de dar a garantia, a proteção das pessoas no ir e vir, e ao mesmo tempo de estratégias de saúde que são tomadas de forma absolutamente conjunta, fazendo então com que o mundo estivesse protegido de forma conjunta contra uma doença como o que nós enfrentamos, infelizmente, contra a Covid. No ano passado, em abril, o Brasil já determinou que não existiria mais uma emergência sanitária e desde então nós deixamos de ter essa preocupação estratégica, até porque a preocupação estratégica passou a existir em relação à vacina. Vacinar e principalmente agora tendo uma vacina bivalente, dando a proteção para as variantes da Ômicron, protegendo sim a população. É claro que a gente sabe que nem todo mundo está devidamente protegido, imunizado, vários países da África não têm um percentual de vacinação como o Brasil tem, assim como países da Ásia. Então é muito importante que, a despeito de uma medida como essa, de ruptura de uma questão emergencial para o mundo, a Organização Mundial de Saúde ainda esteja estimulando países com baixa cobertura vacinal a imunizarem a sua população, protegendo contra uma doença que infelizmente acaba sendo fatal, como nós vimos. Pois é, doutor Jean, agora, em função da pandemia, os governos, os países se prepararam, reforçaram seus sistemas de saúde, compraram vacinas e hoje, pelo menos em sua grande maioria, a gente não observa muitas restrições. As pessoas fazem o que elas bem entendem, conseguem se deslocar, viajar, fazer qualquer tipo de coisa. Qual foi o legado da pandemia? Claro, os terríveis índices de óbitos em todo o mundo, mas o que nós aprendemos com a pandemia, hein, doutor? Nós aprendemos que a associação de forças público-privadas fizeram uma resposta rápida. Não foi só o governo, mas foi tanto a parceria privada como a população tomando consciência da necessidade de se vacinar, de fazer as suas restrições na medida do possível, como foi feito ao longo dos 2 anos e meio, fizeram com que nós conseguíssemos, de uma forma muito respeitosa e exemplar, dar uma grande resposta a uma emergência sanitária jamais vista nos nossos tempos. Então, sem dúvida alguma, é importante. E é importante que a gente, então, despolarize isso para os dias atuais, que nós não vivemos mais em pandemia, nós passamos a conviver hoje com a Covid e vacinados, o que permite nós estarmos em ambientes aglomerados, fechados, inclusive sem máscara, até mesmo, como disse, nos transportes públicos, onde era a nossa grande e maior preocupação. Mas as pessoas precisam se vacinar. Hoje, infelizmente, a gente vê, mesmo para doses agora da bivalente, uma adesão baixa à vacina. Então, é importante que as pessoas se conscientizem que nós vamos inserir
a vacina da Covid anualmente no calendário vacinal. Isso vai ser algo extremamente importante, reforçando a imunidade, reforçando a proteção, garantindo que as pessoas não tenham o risco, mesmo com a presença das variantes que existirão, sim, mas estarão devidamente protegidas e imunizadas. E eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan, que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Estamos recebendo em uma entrevista especial o infectologista Jean Gorenstein, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, repercutindo justamente a possibilidade de decretação do fim da pandemia de coronavírus por parte da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Agora, doutor Jean, eu percebo que algumas pessoas ainda aguardam hábitos daquela fase mais aguda da pandemia. Eu me deparo com pessoas que parece que a gente está no lockdown, entendeu? O que é exagero, o que é importante manter, a máscara, aqueles hábitos de higiene, o gel, o álcool em gel nos restaurantes, nas lanchonetes, o que é exagero e o que é recomendável que a gente mantenha? Na verdade, o álcool gel foi algo que nós aprendemos muito em 2009 na gripe, durante aqueles meses subsequentes àquela pandemia que nós vivemos, as pessoas foram adaptadas a ter um álcool gel próximo e aos poucos elas foram negligenciando. Eu confesso a você que 2 anos e meio depois de pandemia, as pessoas continuam tendo a necessidade de higienizar as suas mãos. Isso protege não apenas vírus respiratórios, como é uma medida extremamente higiênica. Hoje, muitos já deixam de cumprimentar os outros estendendo a mão, fazem ainda aquele soquinho, independente da sua proteção, da sua imunização, ou de ter no seu bolso o álcool gel. Então, isso mostra claramente o quanto se fez com que a população tomasse ciência e consciência dos riscos de transmissão de doenças através desse contato, não só interpessoal com gotículas de saliva, mas também o contato manual. Mas é importante nós lembrarmos que aquelas pessoas, ainda que tenham problema na sua imunidade, que estejam mulheres grávidas, idosos, especialmente aqueles acima de 80 anos, que vão para transportes públicos, que vão para ambientes fechados e arejados, ou mal ventilados e mal arejados, devem sim manter o uso de máscaras, não só pela Covid, mas nós temos que entender que outros vírus respiratórios estão aí circulando e fazendo com que haja riscos, especialmente agora em que nós vamos começar não apenas o outono, mas especialmente o inverno, a aglomeração maior de pessoas com ambientes fechados, mal ventilados, predispõe a circulação de outros vírus, o adenovírus, o rinovírus, o próprio vírus da influenza responsável pela gripe. Então é muito importante que as pessoas mantenham esses hábitos, principalmente grupos que têm algum problema na sua imunidade, como disse, idosos, pessoas gestantes que possam baixar sua imunidade às custas da própria gestação. Perfeito, é importante a gente, além desses alertas e informações importantes compartilhadas pelo nosso convidado, o infectologista Jean Gorenstein, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, a gente reforça também a necessidade da vacinação. As vacinas estão aí, disponíveis nos postos de saúde e cabe a cada um justamente procurar o sistema de saúde para se imunizar. Doutor, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na Jovem Pan News. Volte mais vezes, uma boa noite e até a próxima. Obrigado, Daniel. Uma boa noite a você e a todos os amigos da Jovem Pan News. Muito obrigado, doutor.